você acaba aprendendo muita coisa, você acaba descobrindo muita coisa, mas você tem que ter a capacidade de filtrar. Né? Não adianta você atirar para todos os lados, não. Então, é por isso que é importante parar, refletir, né? A aprendizagem, você vai para frente, mas às vezes você dá 2, 3 passos, mas depois você avança 10. Vai começar a entrevista com o Cleiton, né? Cleiton, ele foi um dos nossos alunos, o penúltimo a ser aprovado, foi o primeiro aluno aprovado em 2021. E para mim é uma honra tê-lo como aluno. Né? Ele vai contar um pouquinho da experiência dele e ele vai contar os perrengues que ele passou, né? Eu queria que tu falasse, Cleiton, como era você antes, né, nas lives, assim, no workshop, e o perrengue que passou, que a gente sabe que não é uma linha reta de crescimento, né? A gente passa por várias coisas para chegar lá. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Sejam todos muito bem-vindos. Cleiton, é uma honra você estar aqui conosco. E como eu disse, eu quero eternizar esse momento, né? Por isso que eu estou fazendo no Zoom, vai ficar gravadinho e vai subir para o YouTube, para que pessoas se inspirem na sua trajetória também, tá certo? Pode ativar teu som. Ok, bom dia. Bom Todos me dia. ouvem? Eu estou te ouvindo bem direitinho, acho que todo mundo está te ouvindo. Ok. Pois bem, Islane, e a todos que me conhecem e que não me conhecem, né, estão me conhecendo agora. Eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, campus Araioses. E por ser professor, a minha rotina ela é muito atribulada, porque nós temos que lidar tanto com ensino, extensão e pesquisa. Eu sou um servidor novo, eu tomei posse em maio de 2019. Apesar de ter sido aprovado no concurso em 2016, eu só fui tomar posse em 2019. E por isso, eu entrei na instituição, na realidade, apenas com a graduação. Não é? Consegui terminar a minha especialização em 2019 e, lógico, o próximo passo seria o mestrado. Só que para eu fazer o mestrado, um dos obstáculos era justamente o que? O afastamento, né? Porque o governo ele tem colocado muitos obstáculos para o servidor se afastar, só depois que em um determinado tempo. Eu posso até me afastar agora, mas tem o probatório que, então tem diversas consequências. Pois bem, e no começo desse ano, para resumir, eu me inscrevi em um mestrado profissional. No começo do ano passado, 2020, eu me inscrevi no mestrado profissional ProfEPT, que é da rede, né, da nossa rede de educação, de rede de ensino, da rede federal. E estava com esse propósito, mas sempre com o sonho de adentrar em um mestrado acadêmico da minha área. Né? Isso desde 2015 eu venho monitorando, né, desde quando o programa começou em 2015, que eu venho monitorando o programa, né, o programa mestrado em letras da UFMA. E só que quando o mestrado começou, eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha afinidade com as linhas de pesquisa. Mas a partir de 2018, não é, eu, houve então uma mudança, né? Foi inserida uma nova linha e a partir de 2018 eu fiquei com mais vontade ainda de participar. Pois bem, como eu havia falado, no começo do ano, eu me inscrevi no
no mestrado profissional, estava me preparando para as provas, né? Quando veio que a pandemia. Então, com a pandemia do coronavírus, né? A vida de todos foi afetada, inclusive, né? Todos. E eu tive que ficar em casa. A minha rotina foi totalmente alterada. Parei. Como eu moro em São Luís, mas o meu campus é em Araioses, é muito longe daqui, são 9 horas de viagem, né? Tu vai e Fica volta lá. todo dia? Não, eu não, assim que eu assumi, eu me mudei para a cidade. Então, eu Certo. fiquei 3 meses praticamente na cidade, né? E depois de um tempo, eu comecei a ir e vir, e, né, ficar nessa rotina de viajar, né? E nesse ano, ainda estou com 2020 na cabeça. Em 2020, o que acontecia? Eu viajava terça-feira à noite, Ah, amanhecia lá quarta-feira, já entrava na sala de aula, ministrava quarta, quinta, sexta-feira. Na sexta-feira, eu viajava para Parnaíba e retornava para São Luís. E amanhecia aqui no sábado, né, no sábado de manhã. Então, essa era a minha rotina. mas tu tinha outro vínculo fora esse? Não, eu não posso ter outro vínculo, porque eu sou dedicação exclusiva. Então, são 40 horas de dedicação exclusiva, então eu não posso ter outro vínculo, né? Empregatício. E, pois bem, então, com a pandemia em março, né, eu viajei, em um belo dia eu viajei, retornei no sábado e não retornei na terça-feira porque as fronteiras se fecharam, né? Todo mundo foi decretado assim um lockdown da noite para o dia, então ninguém onde estava ficou, onde a pessoa estava ela tinha que ficar lá, né? E graças a Deus estava em São Luís, Ah, estava em São Luís e como estou até hoje, né? E bom, e aí o que fazer agora, né? Porque o meu campus, ele é um campus que está inserido em uma cidade muito pobre do estado do Maranhão, né? É, e os alunos, muitos deles não têm acesso a, aos recursos tecnológicos. Então ficou impossibilitado em um primeiro momento de ter aula. Então fiquei aqui em casa somente estudando para o mestrado profissional, fazendo outras atividades como reuniões para saber como é que ia se desenvolver, como é que as atividades iriam ser desenvolvidas, uhum. né? E em um belo dia, eu estando aqui em casa, uma coisa que eu não fazia eu não tinha tempo, na realidade, era ficar olhando o Instagram, né? E um belo dia à noite, eu comecei a perceber que uma tal de Slane aparecia assim frequentemente no meu perfil, né? E falando sobre mestrado. E eu achei interessante, assim, olha o assunto, mas eu não olhava, eu não clicava. Até que um belo dia eu cliquei, né? E a Slane estava, você, Slane, estava falando alguma coisa sobre você falava sobre como os mitos, algo assim, eu não lembro direito, sobre os mitos das pessoas que pensavam em passar no mestrado, pensavam que era difícil, que era isso, que era aquilo. E eu comecei a ouvir. Então, eu ouvi um pouquinho naquela noite, no outro dia eu já ouvi um pouco mais, e assim foi se sucedendo. Até que você fez o convite para o workshop e eu prontamente fiz o workshop, né? Que era de graça. Então eu gostava tanto que eu acordava de manhã cedo para assistir, né? E terminando, eu já disse, meu Deus, o que será que ela vai falar amanhã? Né? Porque era tão gostoso ouvir você falar, era tão legal, né? Que eu disse assim, estou gostando dessa professora. Ela fala tão calminho, né? Então
eu estou entendendo isso que ela tá falando, né? Abrindo assim mesmo a minha mente, inclusive no que tange ao que pesquisar, né? Porque antes eu pensava que, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer um projeto de pesquisa se eu nem sei o que que eu vou pesquisar, né? Aí foi quando você falava nos workshops, não, mas você não vai pesquisar o que você quer, é o que o orientador deseja, é o que o orientador já conhece, né? É o que o orientador já tem intimidade. Então você não é o programa que tem que se adequar ao que você quer, é você que tem que se adequar ao que o programa Uhum. já tem intimidade. Então, se você quiser pesquisar, ser um pesquisador, você então adquira um título de doutorado, aí você vai pesquisar o que você quer. Mas no primeiro momento você tem que ser humilde, você tem que se encaixar no que o programa e no que o orientador pesquisa. E com base nisso, eu elegi um alvo, né? Eu escolhi um alvo. Né? Eu segui todos os passos que você disse para fazer, então eu escolhi um alvo. E tendo aquele alvo como meta, eu parti então para a concretização do artigo de revisão. Só que, durante as minhas pesquisas, o que aconteceu? As aulas retornaram, as aulas no campus, elas retornaram. E elas retornaram, apesar de serem aulas assíncronas, e eu ter optado por aulas assíncronas, me tomou muito tempo, né? Tomava o meu tempo. Então, na realidade, é uma outra rotina, é uma outra forma de trabalhar. Então, eu estava num momento de adaptação que eu não conseguia fazer outra coisa, né? Então, eu comecei a fazer, eu acho que eu enviei para você apenas uma revisão, ou um material para ser revisado, e deixei meio que parado ali aquele projeto, né? Mas, eh, quando as aulas começaram, eu já tinha anotado tudo, eu tinha feito todo o levantamento dos artigos, eu tenho aqui o meu caderno, Aham. né, com todo o levantamento dos artigos, então todas as anotações eu tinha feito aqui, mas só que eu não tinha o que na minha mente ainda o o que pesquisar, o que colocar no projeto, né? Afinal, eu ainda estava construindo o artigo de revisão. Pois não. E assim, não é, às vezes o aluno ele não consegue terminar o artigo, de escrever o texto no papel. Às vezes ele não consegue publicar, mas o fato dele ter feito a pesquisa e só o fato da metodologia, o passo a passo, você ter que ler o título, o resumo e o texto completo, isso já dá uma bagagem tão grande que acontece o que aconteceu com você, né? Exatamente, Islane. Você tem um caminho, você tem um norte. E a partir do momento que você lê com esse, e que você tem esse norte, esse caminho, e com as suas leituras, a sua mente ela consegue fazer então conexões, ideias com tudo aquilo que você viu na graduação, que você viu na pós-graduação, da sua vivência profissional. Então você consegue fazer isso, é natural, é natural. Então o que aconteceu? Em outubro ou foi setembro, o programa então lançou o edital. Mas eu estava um pouco desanimadinho. Eu disse, meu Deus, eu não consegui fazer o projeto de revisão. Eu não consegui fazer o artigo de revisão, né? Eu não consegui fazer o artigo de revisão. Eu não sei ainda, não consegui ainda me achar aqui. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Mas eu disse, calma. Então eu vou ler vou pelo menos ler o edital para ver o que foi, é, o que está sendo pedido nessa seleção. Se mudou alguma coisa, afinal nós estamos em uma pandemia. Deixa aqui abrir um parênteses. Um dos passos que você diz no curso é que nós devemos nos preparar para a prova escrita, né? Então, quando eu comecei o curso,
eu comprei todos os livros. Então, aqui, ó, todos os livros eu comprei. Tá aqui, aqui, ó, deixa eu pegar aqui os livros. Os livros foram comprados, né? Então, aqui. Para mostrar aqui. É isso aí. Isso. Este livro aqui, As Grandes Teorias da Linguística, eu não achei em lugar nenhum. Na Amazon estava uma edição esgotada. Só tinha em uma livraria em São Paulo, a livraria Nossa, Machado de Assis. Um único livro, um único, só tinha esse, né? E eu consegui comprar e ele chegou aqui no dia 2 de junho. Os demais pela Amazon, esses aqui, devido à pandemia, então eles foram chegando assim devagarzinho, né? Devagarzinho. Então eu estava aqui com esses livros e fui ler o edital para saber, né, como é que seria a prova desse ano. E a minha grande surpresa é que quando eu li o edital é que o processo seletivo seria simplificado. Então, isso aqui ó, não existiria. Né? Então, apesar de estar aqui, a prova escrita seria foi eliminada. Então eu disse, olha, eu não consegui fazer o artigo de revisão até o artigo de revisão, não sei o que eu vou pesquisar, mas a prova escrita foi eliminada. Ainda não tive tempo de ler esses livros todos. Então, ficou mais fácil. sim. Ficou um pouco mais fácil. Então agora eu vou me dedicar a este projeto mesmo não sabendo o que pesquisar. Então, o que, que eu fiz? Tirei um dia para refletir. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei assim olhando no nada, para o nada. Sabe o que, que é você parar tudo, se dedicar mesmo a um ócio criativo? Então, o que é que eu vou pesquisar? Aí quando veio à minha mente, mas o que que você pesquisou na pós-graduação? Aí eu me lembrei do meu artigo de conclusão do curso que eu fiz lá na Uninter, que foi The Teaching of English for Specific Purpose Based on Learning Tasks. Eu escrevi em língua inglesa, né, que significa o ensino do inglês para propósitos específicos baseados em tarefas de aprendizagem. Então, eu escrevi todo ele em língua inglesa, e eu disse, meu Deus, mas será que não dá para unir aquilo que eu escrevi lá em língua inglesa com esses achados que eu fiz aqui? Aí eu parei para pensar e disse, ó, dá sim, dá para eu fazer sim. E aí, Islane, quando eu fui ter esse estalo, quando é que eu fui ter esse estalo? 2 dias antes de entregar o projeto, eu disse assim, meu Deus, é isso que eu vou fazer. Então, o que foi que aconteceu? No, no dia, no dia de entregar o projeto, eu comecei a fazer o projeto bem de manhã cedinho, ou seja, na realidade eu fui juntar as peças. As peças estavam aqui. Eu sou Então assim. eu fui montar o quebra-cabeças. Eu fui montar o quebra-cabeças. Então, eu consegui montar o quebra-cabeças, enviei, né, para o programa e enviei também até uma mensagem para você dizendo que por ter feito o projeto às pressas, eu não pensava, eu não tinha muita esperança de que seria aprovado. É. Mas, para minha surpresa, veio um 9, né? Veio um 9. Quando veio o 9, eu disse, meu Deus, então elas gostaram, a banca gostou, alguma coisa aconteceu, porque, meu Deus, é a Universidade Federal do Maranhão, foi uma banca de doutoras, então elas gostaram. Mas veio também o temor de dizer, meu Deus, a insegurança, de assim, eu acho que elas não leram muito esse projeto. Acho que elas leram somente o título, gostaram alguma coisinha ali, não leram o projeto todo. Então eu tenho que me armar para a defesa. Se eu quiser, então, se eu quiser ter a esperança, de manter a minha esperança de aprovação, então eu tenho que me armar para a defesa, né? Então foi quando eu entrei em contato com você, né? As meninas E estão aqui no chat pirando com com essa história, mas vamos lá.
E Islane, foi quando eu entrei em contato com você e aí vamos preparar então essa defesa. Islane, nós marcamos várias vezes, né, de treinar essa defesa e nunca dava certo, né? Na penúltima vez, não é que nem tenha dado certo, é porque eu estava tão inseguro, Islane, tão inseguro que eu disse assim, meu Deus, eu já li tanto isso aqui, já li tanto, 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 que eu estou quase pirando. Então, para não pirar de vez, eu hoje eu vou tirar o dia para pegar um material lá no centro e fui pegar este material. Chegando lá, eu disse, não, mas eu não vou voltar, vou falar com a Islane, não. Eu vou fazer nada hoje. Eu vou bater perna aqui, no Centro Histórico de São Luís. Vou, minha mente vai olhar aqui as coisas belas construídas nesse centro histórico. E parei, exatamente. Entrei em um café, e pedi lá um chocolate, um salgado, e fiquei olhando para o nada, apenas apreciando a minha comidinha, né? E olhando para o nada, não é? E entrei em contato com você, desmarcando, e retornei para minha casa e no outro dia, com a mente descansada, depois de ter dormido, retornei a leitura e os estudos do pré-projeto a ser defendido. Foi quando você marcou naquela manhã, né? Naquela manhã, é, 7 horas e da manhã. Nossa, 7 horas da manhã, né? E você veio com aquelas palavras lindas, maravilhosas de incentivo. Eu disse de manhã cedinho. Aí eu gostei muito e eu disse, meu Deus, essa aí é uma profeta, isso não é uma professora, é uma profeta, que ela está aí, não sabe nada da minha vida, mas ela está falando, está profetizando. tá gravada aquela aula. Nem subi no Ah, Hotmart ainda, mas tá gravada. tá gravada. E eu disse, meu Deus, essa mulher é uma profeta. Ela não é uma professora, é mais do que uma professora, é uma profeta. Que ela está falando tudo da minha vida bem aí, sem ela saber de nada. Que é uma outra história, porque eu não vou contar aqui, porque aqui não é igreja, aqui não é lugar para falar testemunho. Mas, creia, Islane, naquele dia você estava sendo um instrumento de Deus na minha vida, né, com aquelas palavras lindas e maravilhosas. Ah, E eu entendi Deus falando naquele momento, dizendo assim, não temas, vá, você tem que ir, né, sem temor mesmo. E Islane, dos seus toques foi que eu resumisse por pontos a minha apresentação. E eu não consegui fazer isso no papel, fiz isso mentalmente. E lá na hora, faltando assim meia hora para a minha apresentação, eu optei por ler mesmo, né? Apesar dos seus toques e dizer de você ter dito que estava assim um pouco mecânico, mas eu disse assim, não, mas eu vou confiar aqui no meu potencial de professor. Então, porque para a banca você não tem que ser apenas competente, você tem que demonstrar competência, né? nossa, Porque ali é um jogo de sedução. É um jogo de sedução. Você tem que seduzir a banca. exatamente. Islane do céu, quando eu liguei, 10 minutos antes 20 minutos antes de começar a apresentação, eu já estava ali na fila para entrar. Uhum. Já tinha acessado. Com 10 minutinhos antes do horário previsto, ela 10 minutos não, 15 minutos, elas abriram, elas permitiram que eu entrasse. Então, 15 minutos antes. Então, foi assim, no susto. Quando eu entrei, já foi debaixo de elogios. Elas estavam elogiando o meu trabalho. Então, aquilo já foi me dando uma confiança, elas dizendo que era um trabalho promissor, já foram elogiando, dizendo me parabenizando por ter chegado até aquela etapa, né? É, é, e tecendo assim, muitos elogios, aí foi
aquilo foi me dando uma confiança. Isso, foi dando assim um gás, né? Foi dando um gás. Quando a professora disse, você tem 10 minutos para começar. Aí, Islane, eu não vi mais nada, não. Só olhei aqui, só peguei o dedo no celular, botei aqui para poder monitorar o tempo e comecei. E comecei, fui, vinha, e meu Deus, gesticulava, ia para frente, ia para trás, né? Sei que eu estava lendo, mas eu acredito, eu não tenho aquela gravação, mas eu acredito que não dava para perceber muito que eu estava lendo, né? Porque você, à medida que você vai lendo, você vai acrescentando, você vai editando, né? Então ficou natural. Vai relatando, Islane, né, no decorrer da você, apresentação. e você vai gostando, né? Você vai achando aquilo ali gostoso, né? Às vezes eu já apresentei, já estive em sala, já estive em aulas não prazerosas em que você quer que aquilo acabe logo, mas não, mas naquele dia, naquela tarde, não foi assim, foi prazeroso. Então eu fui gostando, o meu nervosismo foi desaparecendo. Aham. E assim que eu terminei, a professora disse, uma das professoras, percebe-se que Cleiton é professor, não é? Então, quando ela falou isso, eu disse, olha, ela gostou, ela gostou da apresentação. Aí a outra também concordou com o que ela tinha falado, olha, mais uma. Aí outra também concordou, a outra também concordou. Eu disse, olha, então elas leram esse projeto, né? Quando elas começaram a elogiar ainda mais o projeto, dizendo que tudo que eu tinha escrito lá, elas poderiam ver na prática, aí eu pensei, não, elas não leram superficialmente, não, elas leram mesmo o projeto, né? E a professora que ontem foi designada para ser a minha orientadora era a que mais falava, é a que mais me elogiava, era a que mais me perguntava, fazia questionamentos. Uhum. Né? E eu prontamente falava. Né? Não apenas concordava com o que ela dizia, mas complementava. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está assistindo agora, é que você nunca deve apenas concordar com o que é dito, mas você deve complementar, demonstrar mesmo conhecimento, demonstrar mesmo que você conhece aquilo que você aquilo que você pesquisou, porque como eu disse, você não tem apenas que ser competente, você tem que demonstrar competência, você tem que seduzir aqueles cérebros. Né? São cérebros ali, são pessoas altamente inteligentes. Então, você tem que demonstrar também que você é inteligente. Um professor da pós-graduação, ele não tem paciência com uma pessoa que não consegue distinguir o zero do O. Então, você tem que demonstrar que você consegue saber a diferença do zero e do O. Você tem que demonstrar que você é inteligente. Ou, pelo menos, parecer ser inteligente. Né? Não querendo aqui ser Eu tô entendendo o que egocêntrico. você quer falar, porque às vezes a pessoa é inteligente, mas fica murchinho, fica dizendo que eu não Isso, quero demonstrar que sou arrogante, não. E não, a defesa é para mostrar que é pavão. Eu sei, eu estudei, eu fiz por merecer. Então eu tô aqui porque eu mereço. exatamente. Então, relembrando, e outra coisa, você tem que demonstrar. No final, a professora que hoje foi designada para ser orientadora disse assim: quem é que vai fazer a pergunta crucial? Aí, meu Deus, a pergunta crucial, o que que é? Mas eu já sabia o que que seria essa, que era justamente a disponibilidade. Uhum. Então, a disponibilidade. Então, a minha resposta foi: professoras, eu tenho disponibilidade sim, porque quando eu é, eu entendo que um aluno, que para o mestrado não interessa que um aluno desista, né, que um aluno abandone, e eu tenho sim essa disponibilidade, e assim fui falando que outras coisas para seduzir mesmo Falou aquelas aquela banca. frases mágicas que eu te ensinei no dia. Sim, falei sim, né, Aí falei ficaram tudo. textinha.
Sim. Né? E aí, é, eu fiquei aqui esperando o resultado dessa entrevista, dessa defesa, e, para minha surpresa, eu repeti a nota, né, o 9, e fiquei esperando a, o, ti- análise de títulos, né, que era mera classificação. E por ter feito tudo às pressas, na realidade eu não me atentei muito àquele passo seu de observar as comprovações do Lattes, né? Sim, E por não ter feito isso, não ter lido com atenção isso, eu acabei perdendo um pontinho, né? A minha nota poderia ser maior ainda. Apesar de ter passado em primeiro lugar na linha de pesquisa, a minha diferença para o segundo lugar foi apenas 0,5, alguma coisa assim. E eu poderia estar em uma situação mais confortável ainda se eu tivesse enviado as comprovações, por exemplo, das minhas inúmeras extensões que eu fiz lá no campus, onde eu trabalho, né? Como professor de língua inglesa, como professor de francês, como professor de língua portuguesa para outros, para a comunidade, e outras extensões, né, que eu desenvolvi lá no campus. E por não ter me atentado a isso, eu acabei perdendo alguns pontinhos, né? Mas com o que eu me enviei, eu garanti a minha vaga. Então eu resumi, na realidade, eu espero ter resumido um pouco da minha trajetória, né? Se você tiver algum questionamento, eu posso esclarecer. não, eu achei muito interessante essa questão de você parar. Eu sou muito disso também, sabe? E olha, eu tô cheia de coisa para fazer. Mas, tipo, se eu não tô inspirada, eu paro e vou descansar a mente, né? E amolar o machado. Não sei se tu já ouviu falando de amolar o machado, né? Sim, sim, era no final de semana que você falava, na sexta-feira, hoje eu vou amolar o machado. Eu achei interessante. É descansar. Isso é muito bom. E às vezes eu tô para corrigir um material do aluno. Se eu não estiver bem, eu não paro para corrigir. Porque não é só entregar qualquer coisa, é entregar o meu melhor. Quando eu faço a correção, eu tô ali, eu não tô falando com ninguém, eu não tô vendo celular, eu tô inteira no pré-projeto, né? Então é muito importante a gente tá cansado mas volta inteiro em tudo que você for fazer, né? E cada aluno ele aprende de um jeito, né? Existe um passo a passo, um roteiro e que a gente vai é importante a gente se ouvir, né, Cleiton? E foi muito legal isso, tu se ouvir. Quando o seu corpo estava pedindo alguma coisa, você parava. Quando não dava para fazer alguma coisa, e isso não impediu. Você pegou, entendeu qual era o raciocínio que tinha por trás da assessoria científica. E sabe o que te aprovou, eu ouvindo tua história? É você ter feito o básico lá no início. Exatamente, Islane, exatamente. Ter buscado o meu alvo, não é? Isso aí foi fundamental, não é? E a partir do projeto que ele estava desenvolvendo atualmente, eu comecei a fazer a minha pesquisa, não é? Fazendo o levantamento das palavras-chave, pesquisando os artigos. Isso, em um primeiro momento eu pensei que, isso é muito trabalhoso. Eu cheguei a pensar assim, mas eu disse, não, mas é bem gostosinho fazer isso aqui, ó, porque você vai descobrindo coisas novas. Eu até enviei para uma professora ler, e quando a professora leu, depois ela disse, olha, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, né? Só com os meus rascunhos, né? E é interessante, você acaba aprendendo muita coisa, você acaba descobrindo muita coisa, mas você tem que ter a capacidade de filtrar, né? Não adianta você atirar para todos os lados, não. Então, é por isso que é importante parar, refletir, não é? A aprendizagem, você vai para frente, mas às vezes você dá 2, 3 passos, mas depois você avança 10, você vai parar.
É assim, é devagar, quase parando. Assim é melhor. Pelo menos comigo funciona assim. Eu só consigo produzir devagar, quase parando, nada rápido, não. Tem que ser devagar, com muita reflexão, né? Sabendo o que é que eu vou fazer, o próximo passo, né? Esse passo não foi legal, o que que eu posso fazer para melhorar, o que que eu posso fazer para que eu tenha um resultado melhor mais na frente, é assim. E tu começou a preparação com quantos meses de antecedência? Slane, a minha preparação foi na pandemia, em março, né? Março, contando com as suas, com esse namoro que eu tive com a assessoria, foi em março, né? Mas efetivamente eu comecei o curso em maio. Acredito que foi em maio. Você se inscreveu no workshop de maio. Não, eu me inscrevi no workshop de abril Começou e mesmo, foi em maio, certo. E a tua seleção acredito. foi em dezembro, não foi? A minha seleção foi em outubro. Outubro, E começaram as inscrições. A gente isso. tem de maio a junho tem um mês, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, Isso. 5 meses, As inscrições que eu já tive que apresentar o projeto, né? O pré-projeto. pré-projeto já pronto no ato da Já inscrição. pronto, isso, no ato da inscrição. E eu lembro que tu falou assim, que tu chegou e achava que não, talvez não ia conseguir, né? Exatamente, Slaine. Qual era a percepção que você tinha de você? Assim, Slaine. Eu achava assim um tanto quanto difícil passar no mestrado. Eu assim, meu Deus, é uma federal. As pessoas falam tanto quando fala assim em UFMA, colocam assim uma coisa assim lá em cima. Mas é difícil. Porque tem panelinha. Porque não sei o quê. Porque só passa quem é aluno da graduação. Que eles já conhecem. E quando eu fui para a defesa, eu percebi que não é assim, não. Não é assim. A professora, uma das perguntas que a minha atual orientadora fez foi uma observação, na realidade. Ela queria saber de onde eu era, porque ela não estava me reconhecendo. Assim, você não é aluno da UFMA, você não foi meu aluno. Quem é você? Em outras palavras, ela queria saber quem eu era, de onde é que eu estava, né? Qual era a minha origem, né? Então eu percebi que não é não, não passa mesmo se você for competente, se você demonstrar competência. É, Então, se você fizer o básico, aquilo que a Slane pede para fazer lá no comecinho, né? É, é, buscar um alvo, um orientador-alvo, e a partir do projeto que ele desenvolve atualmente, você vai elaborar o seu artigo de revisão, e daí do artigo você vai é, elencar, ou você vai escolher o seu tema a ser desenvolvido, você consegue sim ser aprovado. e tu achou que foi mais fácil ou mais difícil do que tu pintou na tua mente, o bicho de sete cabeças? Eu achei fácil a partir do momento que eu sabia o caminho das pedras, né? Quando eu não sabia o que fazer, sem a sua assessoria, sem os seus toques e conselhos, eu acharia difícil, sim. Até aquele momento eu estava achando difícil. Mas a partir do momento em que eu soube do caminho das pedras, do que fazer, aí sim eu achei mais fácil do que eu imaginava. Sim. Não vou dizer que é fácil, não. Não é fácil. Mas quando você sabe o caminho, quando você sabe o caminho que deve seguir, aí se torna mais fácil, É porque né? assim, eu digo muitas pessoas que passar no mestrado eu acho fácil, agora ele é trabalhoso. Isso, Você trabalhou. tem que ler, tem que fazer a pesquisa, né? Tem que fazer aquilo tudo. Mas você está aí. Então quer dizer que você foi aprovado no mestrado em A- 2020.
Aprovado. 21, né? Aprovado. Saiu o resultado mesmo agora, 2021. Aprovado. Com 5 meses, né, de assessoria, fazendo. Isso. Não, às vezes não seguiu todas as dicas. E ali na assessoria, eu peço que por mim seguir tudo, por quê? Porque eu sei que vai faltar uma etapa ou outra, entende? E às vezes está ali como um cardápio. E aí você vai colocando em prática coisas específicas para você, né? E às vezes você não precisa nem colocar tudo em prática. Veja que você não publicou o artigo ainda, inclusive vamos publicar, né? Tirar esse mês Vamos. de janeiro para publicar. Vamos. Então, não foi para congresso, não deu para ir, porque foi bem atípico. Eu Islane, me inscrevi em congresso, não fui para os congressos, mesmo online. Então, assim, mesmo não indo para congresso, mesmo não publicando o artigo, isso não impediu de você passar no primeiro lugar da linha de pesquisa, né? E você vê um Cleiton que veio desacreditado, achando que era difícil. Eu acho que tu tentou meio que na confiança do que eu falava, né? Isso. Confiança que essa menina tá falando aí, para ver se vai, né? E às vezes chega assim mesmo, e com 5 meses, indo no seu ritmo, fazendo do seu jeito, você tirou o primeiro lugar. E é o que eu falo, né, Cleiton? Se você seguir o passo a passo, a aprovação, ela é inevitável. Exatamente, é inevitável. Só não vai acontecer se não for o tempo de Deus. Aqui não é igreja, mas, mas eu acredito muito nos planos de Deus e que tudo acontece no seu tempo, né? Tudo tem um propósito, um porquê, né? E se você fizer o passo a passo, se for o propósito de Deus, não tem para onde. É, porque a gente vê que os alunos eles são muito despreparados. Você tira São. o você antes de entrar em contato, né, com as informações da assessoria, e aí você se tornou pesquisador, sabe? Exatamente, Islane. Quando eu vi você falando, as primeiras vezes, meu Deus do céu, mas por que que ninguém me disse isso antes? Como é que Coro, um coral que fala isso. meu Deus, ninguém me disse isso antes? É assim, desse jeito. É. E eu fico muito feliz, fico muito ver essa transformação, porque a educação é isso, né? É você transformar vidas. E você é uma pessoa que em 5 meses foi impactado, foi transformado, sabe? E tá aí, não é só passar, porque eu fico morrendo de pena dos alunos que vão para o processo seletivo, tirou 7 no pré-projeto. Ah, tirou, o currículo tá 3, tá 4. A gente sabe que o aluno vai depender de muita sorte para passar. Porque, mas assim, quando você chega com essa nota 9 no pré-projeto, né, 9 na defesa, então você vai para lá para saber, eu vou passar em que posição? É muito mais confortável. Muito mais confortável, exatamente. E você falou palavras sábias, sábias palavras. Porque imagina tu, além, porque mexe com o aluno. Seleção mexe com uma série de sentimentos, de crenças limitantes. Ah, não sou capaz. Aí você lembra do coleguinha da graduação, que na sua mente era melhor do que você. Você fala, se fosse fulano, ele ia passar com mais facilidade do que... Você olha para o currículo Lattes dos concorrentes, começa a tremer. Exatamente. Mas aí você vai devagar e sempre fazendo o passo a passo, fazendo o que tem que ser feito, né? E quando você vê, você se destaca. O meio, eu acho que daqui a uns 10 anos, Cleiton, todo mundo que entrar na assessoria, se não fizer artigo, não vai passar. Porque o nível vai subir dos candidatos. Isso, é, E isso. eu quero que todo mundo que está na graduação, desde a graduação, me conheça para saber que não precisa sofrer. Mas hoje é uma minoria de pessoas que têm esse conhecimento. E conhecimento é poder. Exatamente, é poder. Você voa quando você tem o caminho das pedras. Exatamente.
Você falou palavras sábias, palavras maravilhosas. Oh, querido. Ai, eu tô tão feliz, muito, muito feliz. Ó, eu fui dormir 3 horas da manhã preparando um artigo meu pro doutorado. Aí eu pensei assim, mas eu vou me levantar. Eu acordei só para me arrumar e vim para cá. Porque eu tô assim, só o pó da rabiola hoje, né? Ah, eu entendo. Mas é um Eu vi a sua live lá, eu vi você falando que você não gosta de ter o sono perturbado, né? Mas eu fiz, Mas tá aí plena, maquiada, né? Sorrindo. você merece. Ô, Glória. Eu fico muito feliz realmente com o seu crescimento, a sua metamorfose, né? Você saiu, né, da metáfora da largatinha e virou uma borboleta. E você se tornou mestre. Você não sabe ainda, Cleiton, mas você já é mestre. Você só vai cursar as disciplinas, fazer a sua dissertação e defender. Quando você defender, você vai dizer: Meu Deus, eu já sabia de quase tudo isso naqueles 5 meses que eu passei na assessoria. E você vai me dizer, você vai lembrar de mim, você vai me dizer quando você começar a ter aulas, que os professores começarem a pedir artigos, começarem a pedir apresentações, que seus amigos estiverem desesperados no grupo de WhatsApp. Meu Deus, como é que faz a dissertação? Como é que faz um artigo? Sem saber por onde começar. E você vai ser a elite dentro do seu mestrado. Oh, meu Deus do céu. Tomara que eu não me torne um, com essas palavras, não me torne vaidoso. Mas eu recebo com muita alegria essas observações. Seja o pavão, né? O pavão, ele abre as penas, mas ele olha para os pés dele, e os pés do pavão são as patinhas mais feias do reino animal. Vocês já ouviram falar disso? Isso. E aí ele olha para o pé e ele lembra que ele não é tão perfeito assim. Então a gente vai... É porque você tem que ter humildade também, né? Porque o meio acadêmico, ele é formado por muitas fogueiras de vaidade, muita vaidade. Então você tem que ter muito cuidado nesse meio, né? Você tem que se você não passa na primeira vez, não fique triste, né? Tente a segunda, tente a terceira, que quando você for estudar, você for inserido naquele meio acadêmico de forma assim, um tanto quanto mais profunda, você vai começar a ter mais humildade, você vai começar a olhar determinadas situações com mais serenidade, Isso. né? Porque você tem que ter um certo cuidado também no meio acadêmico, né? Nós sabemos como é lá. Muitos deuses. Mas a gente está aqui convidando você a ser o ser humano, né? E aí você vai lembrar de quem era. Tipo, um aluno chega super ansioso, fica me aperreando no WhatsApp. Tem aluno que aperreia, de verdade. Mas eu não consigo, assim, ficar chateada. Por quê? Porque eu olho para os meus pezinhos do pavão e lembro que eu fui assim, que eu passei por tudo isso. E eu olho com olhos de ternura, com olhos de amor. Chama atenção às vezes, porque a gente aqui é meio que como se fosse a mãe de vocês. Opa, por aí não, né? Assim que faz, né? Mas para que vocês tenham, se desenvolvam na sua plenitude. Mas já que você está aqui, eu quero dar um presentinho para você. Não posso dar presente físico, mas eu vou te dar uma assessoria aqui que é para te direcionar no mestrado a partir de agora, tá bom? Ah, muito obrigado. Primeiro, você vai ganhar o bônus do curso de dissertação, certo? Uhum. Segundo, dá para a gente terminar esse mestrado em 1 ano. Tu não é bolsista, né? Não, eu não sou bolsista, estou trabalhando, aí já é uma outra história, é a história do afastamento, né? Eu estou em processo de remoção, vou sair do meu campus de origem, vou para um outro campus, então daqui a 3 meses eu já estou em outra cidade, e então eu estou aqui, é, já veio à minha mente a possibilidade de afastamento.
Mas eu vou ainda analisar os cenários dessa pandemia, porque é um tal de volta, não volta, volta, não volta para a sala de aula. É, e nesses 3 meses eu vou decidir se me afasto ou não, né? Então, mês de maio, deve estar saindo um edital de afastamento da instituição Eu vou te dar e, uma dica. pois não, Se você for sair, se você conseguir o afastamento sem o rendimento, sem o seu salário, não saia, não deixe de ganhar o seu dinheiro, porque dá para conciliar com o mestrado tranquilamente. Até porque você vai ter as estratégias que eu vou te passar, certo? Se conseguir se afastar com vencimento, claro que é melhor, né? Focar só no mestrado. Mas se não, dá para conciliar. Dá para a gente terminar esse seu mestrado em 1 ano apenas. O que é que tu tem que fazer no mestrado, Cleiton? Um artigo de revisão e um artigo original. Tu pode fazer a pesquisa pelo WhatsApp. Tua pesquisa é com o WhatsApp, né? Pode fazer isso. a pesquisa pelo WhatsApp, pode pedir para outras pessoas responderem no Brasil todo. É só você fazer um Google Forms, né? Mandar o link para mim, eu coloco no meu arrasta para cima, tem 20 mil seguidores ali. Então, Mas o meu caso, eu tenho que. Ainda vou conversar com a orientadora, saber se ela vai mesmo manter esse projeto, né? Mas acredito que sim. Eu tenho que construir um curso, então é algo bem específico mesmo. É um curso que eu tenho que montar em um campus. É, certo. Não, mas se tudo der errado, você faz uma pesquisa no Google Forms e acabou. Mata isso. Entende? Porque assim, a gente sabe que tem coisas que não dependem só da gente. Né? O isso, projeto é assim, mas o projeto ele pode mudar. Então, isso, se você for fazer o seu curso, já começa a fazer tudo que não depende de você. Você não precisa começar o mestrado para começar a escrever sua dissertação. Você pode começar antes. Exceto se for precisar ter alguma aprovação do comitê de ética. Aí, se precisar, aí a gente realmente tem que esperar. Mas o restante, já deixe tudo engrenado para quando você for fazer as coisas que vai depender das outras pessoas. E isso. As aulas começam em pronto. março. E você já pode escrever, você já pode chegar em março com a sua dissertação quase toda escrita. Abra o olho. E publicou esses artigos este ano de 2021. Você pode já fazer seleção de doutorado para começar ano que vem, entende? Meu Deus, que mulher maravilhosa. Beijo, me liga. Então, assim, se você não está ganhando bolsa, não postergue. Termine logo esse mestrado. Por lei, você pode terminar em 1 ano o seu mestrado, certo? Vamos começar já. Sabe? O que é que não fez na assessoria? Que faltou? Escrever o artigo de revisão e publicar. Quando publicar, já vai publicar com o mestrando. Primeiro capítulo da dissertação já vai estar pronta. Entende? Qual é o segundo capítulo? É fazer esse curso, colocar no formato de um artigo e publicar. Só isso. Cursou as disciplinas obrigatórias e eletivas, qualifique e defende, ponto. Aí você já tem que ficar de olho como é o meu edital do doutorado. O que é que ele pede? Ele pede quantos artigos publicados em revistas qualital, qualis tal. Qualis, ele precisa de um artigo B1 aceito já é o suficiente para fazer o doutorado. Então, a gente vai Aí o focar. meu alvo já seria fora, seria ou Piauí ou Ceará, nesse, Perfeito. que aqui não tem doutorado na minha área. Ah, joia. Pronto. Então, já vai olhando o mesmo esquema que você fez para o mestrado, você vai fazer o mesmo esquema para o doutorado. Entende? Então, você Isso. tem até março para deixar sua dissertação escrita, tá? Para fazer, certo? E aí, Muito. esses dias está entrando no curso de dissertação, no curso preparatório, e aí você vai já começar. Sua orientadora morrer de orgulho de você. Não fique caçando mosca, viu? Já começa a Eu trabalhar. acho que eu já estou pensando em entrar em contato com ela, conversar com ela, isso. Porque tudo depende do aval dela, né?
É uma orientadora assim, extremamente ocupada, porque é da assessoria da reitoria da UFMA. Então, ela trabalha com o Sou eu. reitor. Oi? Quem vai te orientar sou eu. Tem 2 anos É, para fazer o curso, você já termina. é, então E vamos lá. vamos publicar. Pegar os TCCs que tem aí da vida, botar para jogo para publicar. Tá certo. Tá joia? Eu tenho um artigo para publicar, meu artigo da pós-graduação, que eu ainda não publiquei. Ainda. Pronto. Coloque naquelas normas. Como é que eu gosto da introdução? Daquele jeitinho. A metodologia. Se for artigo original, você deixa para eu corrigir. Né? Como é que tem que ser a discussão? Tem que ser naquelas normas. Então já vai transformando naquelas normas, porque tudo que tu publicar a partir de agora já conta como publicação do seu mestrado. É, Aí, pro eu acho que doutorado, o momento para publicar é agora mesmo. Eu deixei esse artigo assim guardadinho. e eu tenho revistas incríveis para você. Que bom. Que Aceita, legal. Tá certo. viu? Então, Então, continue aqui comigo. Vou trocar você da lista do curso preparatório para mestrandos. tá certo. Então pode me inserir lá. Obrigado Continue aqui comigo, viu? Por pelo. tudo que eu vou lhe ajudar. Obrigado. Muito obrigado, Islane, gratidão por sua disponibilidade, por sua gentileza, né, por você existir mesmo. Que lindo. Eu que não vou dormir hoje. Gratidão, gratidão. Receba a minha gratidão. Eu estou Não, recebendo. porque na realidade não é um gasto, né? Como eu vi ontem, quando eu estava na natação, e eu Uhum, olhei assim rapidamente lá no Instagram, você dizendo no finalzinho que não era gasto, né? É um investimento, e realmente é um investimento, não só retorno financeiro, mas é um investimento também para crescimento profissional, crescimento acadêmico, né? exatamente. Um crescimento acadêmico. Em falar em Certo? financeiro, tu aumenta o salário se for mestre? Sim, aumenta, Vai aumenta. Ah, eu sou ruim de porcentagem, porque eu sou da área de humanas, eu mas não precisa falar mas valor, não. É só assim. não, mas é público. Não, mas é público. Como eu sou servidor público, meu salário ele tá aí. Qualquer pessoa no Brasil, no mundo, pode acessar meu salário, porque, né, então ele aumenta mais 2.000, quase 3.000 reais, né? E, e nós tem, e nós temos RSC, né? Que só nós temos, que um graduado ele ganha como especialista, o especialista ganha como mestre, e o mestre ganha como doutor. Então, ao longo do tempo, se eu não fizer doutorado, eu vou ganhar como doutor, né? Cumprindo os requisitos. Mas quem é doutor não ganha nada mais? Ganha, Ainda ganha mais. ganha, né? Então, E ganhar prestígio, ganha também a possibilidade de você ascender na carreira, porque você só pode ser reitor, por exemplo, se você for doutor, você só pode ser diretor, alguns cargos são restritos, né? então, assim, digamos que no, por baixo, quando terminar o doutorado, tu vai ganhar 6.000 a mais no teu salário, por baixo. Né? Fora o que tu já ganha. É, é, E se pegar. contando a RSC, né, que só nós temos, é um- que E, é essa modalidade de você ter um título, mas ganhar como outro. entendi. E se assumir um cargo de chefia, você ainda ganha um valor a mais por estar exercendo a chefia. Isso, e já ganhava, né? Porque eu já era chefe. Assim que eu entrei, o diretor já me deu, de indicar assim um cargo, né? Eu acabei saindo do cargo porque eu não estava conseguindo conciliar. Mas Sei. eu já tive um cargo de chefia no meu campus. Então, assim, tá tudo aí. Agora, né, meta, não sei se é, mas ser professor de federal, será que é o teu sonho? Não, porque assim, o IFMA, BTT, ele já você não é nem uma coisa, nem você não é nem. Você tem a possibilidade de atuar tanto no ensino médio quanto no ensino superior.
dependendo do campus. Né? O campus, na realidade, é uma coisa chamada verticalização. O campus começa como ensino médio, mas no decorrer do tempo, com o crescimento, ele vai tendo cursos de graduação, pós-graduação, então você pode atuar, então está tudo dentro de casa mesmo. Entendi, perfeito. A meta é crescer mesmo na instituição. Ótimo. Né? Ficar atirando para todos os lados, até porque o governo cada dia mais tem dificultado a vida, né, do servidor público, concursos extremamente raros, e os próximos que vão assumir já vão assumir com com alguns direitos a menos. Então, vamos manter aqui Certo. Então, nessa. você é a típica pessoa que está vencendo na vida, né? Que o sonho é fazer graduação, mestrado, né? Está se E encaminhando para isso. isso, e aos poucos, né, nós vamos chegando, né? Nós vamos de degrau em degrau, né? Alcançar. De pouquinho em pouquinho. Isso aí. O pessoal falou uma coisa aqui, deixa eu só te dizer, tá? Edielso falou, aluno completo ele, hein? Aí Cirlei falou que linda história, Cleiton, parabéns. Ana Helena, parabéns, Cleiton. Obrigado, obrigado. Keiliane falou assim, é como se fosse inatingível, né? Quando eu perguntei como é que ele chegou, assim, né? Jeane perguntou aqui para você, como está fazendo para conciliar o mestrado com o concurso? Eu também estou em período probatório e não sei como fazer quando for aprovada no mestrado. Qual é o nome dela? Jeane Aguiar. Jeane, é o seguinte, eu ainda não sei o que fazer, então eu vou confiar em Deus. É deixar nas mãos de Deus e analisando os cenários. Né? No momento, as minhas aulas elas são remotas, as da universidade também são remotas, e, Cleiton, e, e aí vamos ver, esperar, e agora é agir com serenidade mesmo. no módulo 1 do curso, ou é módulo 0 ou módulo 1, tem uma aula de como fazer, de como conciliar. Como é que vai ser o dia a dia lá. Dá uma olhadinha, que eu já te explico como é que você vai se estruturar todo. Tá certo. Eu tô olhando lá É na plataforma do mesmo curso? da Hotmart. Da Hotmart. É no Mas primeiro é o mesmo curso que eu o estou mesmo. inscrito? É o Uhum. mesmo. É. Tá, Que tem várias aulas iniciais, o que é mestrado, o que é doutorado, né? E tem uma aula que é como conciliar, certo? tá certo. Vai ser bem tranquilo. Ana falou, obrigada por proporcionar esse testemunho verdadeiro, professora, mas tem que sair, tá certo, meu amor, sem problemas. Que dicas preciosas que Eliane falou, e Ana Caroline falou que está muito interessante. Você realmente é uma autarquia aqui na nossa live. Oh. Pois é isso. E interessante, Islane, outra coisa assim que me chamou a atenção é essa sua disponibilidade de, é, de não deixar o conhecimento preso em uma caixa de Pandora, né? Porque nós sabemos que, né, no meio acadêmico, ainda, né, tem aquelas panelinhas, aquela coisinha de conhecimento não ser assim difundido. E você não, você abre mesmo assim os portões dessa caixa, as portas dessa caixa, né? E escancara mesmo. E dá para a gente ser feliz. Se você... Ai, com certeza. E assim, né? Às vezes você fala, poxa, por que ninguém nunca me disse isso antes? Você não tem ideia do quanto eu sofri no mestrado. E eu larguei a neuroanatomia, que é um amor, assim, que eu tenho. Meus primeiros prêmios em congressos nacionais e internacionais, inclusive, vamos ganhar prêmio, né, Cleiton? Vamos ganhar prêmios. Muitos prêmios. Muito bem. Meus primeiros prêmios em congressos foram em neuroanatomia. E eu abandonei isso porque quando eu entendi o que era vida acadêmica, eu mergulhei de um jeito
que eu esqueci tudo. Meu mestrado, os últimos 6 meses, era só dedicado a isso. Eu dormia e acordava só para fazer isso. E eu não recebia um centavo. Nos meus últimos 6 meses, eu tive bolsa os 2 anos de mestrado, deu errado, tive que prorrogar. Quando a gente prorroga, a gente perde bolsa. Então, eu fiquei devotada a isso. Quando eu entendi que quando eu entendi, publiquei logo 7 artigos em um mês. Quando eu entendi, eu ganhei 2 prêmios no Congresso Nacional de Anatomia, concorrendo com professores do Brasil inteiro, professores de anatomia do Brasil inteiro. Aí eu fiz assim, meu Deus, ganhar prêmio é fácil, publicar artigo é fácil. Meu Deus, tem gente sofrendo. Eu estava desesperada. E eu larguei todo o meu amor, as minhas origens da neuroanatomia para entregar esse conteúdo a milhões de pessoas que têm o sonho de passar no mestrado, que são esforçadas. Eu morro quando eu vejo uma pessoa esforçada que está desistindo de fazer mestrado, né? E você poderia ter ido para um mestrado particular, né? Ter seguido aquilo ali. Mas você se inconformou em algum momento. E as nossas vidas, né? Deus uniu as nossas histórias. Isso. Deus é um Deus de propósitos, né? É um Deus de juntar, assim, pessoas, né? Quando a gente não... E isso eu tenho observado muito na minha vida, né? Passei por um problema muito sério de saúde e desde 2016 Deus tem colocado assim tudo no seu devido lugar, né? E o mestrado é mais um desses lugares que Deus está assim reconstruindo assim aos pouquinhos, né? E veja assim a mão de Deus assim de forma assim sobrenatural. Se você acho que você deve ter assistido a meu concurso, a aula do meu concurso de 2016, você observa lá que eu estou assim uns 30 quilos mais gordinho. Eu estava ali naquele dia só pela misericórdia. Eu não sei nem como é que eu estava ali dando aquela aula. Sem assim perspectiva de nada, mas a partir daquele momento de reconstrução, a partir daquele momento, eu comecei a ver que Deus era comigo o tempo todo, né? E foi colocando tudo no seu devido lugar. Que lindo. Então, vamos ver o que ele nos reserva. É. E para Aí, finalizar, eu queria te perguntar uma coisa que a gente não pois não. conversou em nenhum momento. Como foi a reação dos teus familiares quando tu disse que passou no mestrado? De muita alegria, né? Muita alegria. Meu pai sempre investiu na educação dos filhos. Meu pai e minha mãe sempre torceram. Então, eles não sabiam, né? Eu fiz tudo assim muito caladinho. Então, eu só anunciei mesmo o resultado final, né? Eles não estavam sabendo, não. Souberam no dia mesmo que saiu. Que, na realidade, só foram sabendo durante as vitórias. Então, quando saiu a nota do projeto, aí eu disse, né, que eu comecei a contar, né? Aí, a partir desse momento, eles começaram a saber e começaram a torcer, né? Mas são pais maravilhosos, são pais que sempre se dedicaram ao crescimento dos filhos. A minha irmã também é professora no mesmo instituto, né? Uhum. E ela também foi aprovada, né? Apesar de não, acho que ela não fez. É uma pessoa muito inteligente e então a alegria dos pais, dos meus pais, porque foram os dois filhos assim de uma vez, né? Então tanto ela quanto eu passamos para o mestrado. Então 2 mestres na família nós teremos, os primeiros mestres na família. Coisa boa, perfeito, maravilhoso. Isso é muito bom, né? Acho que os pais quase não dormem nesse dia, ficar falando, meu filho vai fazer mestrado, minha filha vai fazer mestrado, né? Isso é muito bom, né? Muito bom. É gratificante demais. Isso o dinheiro não paga. Não paga, verdade, não paga. E, e é bom sempre contar isso, não com uma forma
de ser exibicionismo, uma forma de exibicionismo, mas é uma forma de incentivar também outras pessoas, né? Sim, sim, com certeza. Outras pessoas também, às vezes, têm um potencial muito grande, mas acaba desistindo, né? Do mestrado, doutorado ou outra coisa. Isso, E às vezes você não consegue nada se você não tentar, pelo menos tente fazer, né? Vamos lá é. ver. E tentar com estratégia, né? Com Melhor. estratégia, melhor ainda. Melhor ainda. Ana perguntou aqui, e eu queria até ressaltar algo interessante. Ela perguntou o que ele tem a nos falar sobre o que é essencial na elaboração do pré-projeto. E às vezes as pessoas elas estão atrás da dica de ouro, né? Só que na verdade não existe. Não existe. Não existe. A única dica de ouro que eu poderia dizer é o seguinte: faça o básico. Faça o básico. A partir do momento que você elege o seu alvo e começa a descobrir o que o seu alvo estuda, meu Deus do céu, você não tem como você não ser aprovado. É, Não tem e como. tem um passo a passo, né? O Isso. artigo são 21 aulas do curso de artigo. Para você conseguir. Por que o pré-projeto a gente faz em uma semana, faz em 2 dias, como ele fez? Porque tem a leitura prévia. Né? Com aquela leitura prévia, você consegue organizar tudo do pré-projeto. Isso, e leitura, ela requer tempo, meu povo. Leitura, você não vai fazer uma leitura assim do dia para a noite, não. Requer tempo, requer reflexão. É igual meus alunos, quando eu passo a produção textual, tem aluno que eu passo a produção textual hoje, ele já quer me entregar 10 minutos. Não é assim, você tem que se dedicar um Isso, tempo para ler e refletir. Né? Escrever é apenas uma consequência, é apenas o produto final, mas a parte mais importante mesmo é a leitura, a dedicação, é o descobrir, é o peneirar aquelas pedras preciosas. Você será como um garimpeiro. A isso. leitura e a reflexão é como se você estivesse se garimpando para você encontrar ali as pedras preciosas. É. E é interessante, Cleiton, que a gente encontra muito artigo ruim publicado. Exatamente, né? Fala assim, meu Deus, meu artigo tá, né, incrível, tá artigo da NASA. E esse artigo é o primeiro passo, é o primeiro degrau. Vou colocar artigos mais difíceis agora no curso, sabe, Cleiton? Que, tipo, o meu artigo de revisão tá aí com 80 referências. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Colocar gráfico, colocar outras tabelas, incrementar. Então, eu precisava daquele choque de o que é o básico na escrita para a gente ir para os próximos níveis. Muito bem, exatamente. Trabalho vai ter, viu? Vamos lá, vamos seguir em frente. Gratidão pela sua participação, de verdade, de verdade. Eu não consigo expressar o orgulho e a felicidade que eu tenho por você. E eu só desejo que o Senhor Jesus lhe guie, como eu mandei Amém. um áudio para você agora. O que você vai enfrentar dentro do mestrado vai cooperar para o seu bem. Mas me distrataram, mas foram, sabe, foram injustos comigo. É Deus forjando o seu caráter. Então, Isso. fique aberto para tudo que vai acontecer e pense, o problema é a solução. Qual é o lado positivo que eu tiro de cada situação dessa? Então, o orientador, a orientadora que foi reservada para você foi reservada por Deus. Tudo que você vai passar são caminhos reservados por Deus, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe o que a gente precisa, né? A gente Isso. coloca umas provinhas na vida de Islane porque Islane precisa melhorar em alguma coisa, né? E a gente vai sendo felizes e gratos pelo que acontece bom e o que não é tão bom, o que a gente não esperava tanto. Tá bom. Muito E, obrigada. um beijo, Beijo, abraço. Deus. Obrigada pela participação, certo?
A todos Certo. que participaram aqui comigo também, né, conosco, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E nos vemos às 13h30. E, coincidentemente, hoje também tem live com Keilita, que é uma aluna que está na metade do mestrado. Então, ela vai ser bem interessante a conversa com ela também, porque ela saiu de uma área e fez mestrado em outra. Em 3 semanas, ela estudou tudo que precisava para mudar de área. Então, vamos É no entender. Instagram? Vai ser aqui no Zoom também. Eu vou mandar o link. Mas E depois vai estar disponibilizado em algum lugar? vai ficar no YouTube. Ah, tá. E ela tem 3 filhos. Se preparou em 3 semanas. Vamos entender o que essa guerreira fez. Tá certo. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Beijo. Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.